Bíblia no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 5. E nós vamos ler até o versículo 11. O tema dessa mensagem é uma vida com propósito. Filipenses 2, 5. Todos encontraram? Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Pai, obrigado por essa manhã. Já oramos, já agradecemos ao Senhor, já adoramos ao Senhor e continuamos nesse propósito de adoração a Ti, através da Tua palavra, através do compartilhar daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que os corações aqui nessa manhã possam ser terra fértil diante de Ti. Eu agradeço ao Senhor mais uma vez pela Igreja Batista Getsemane, pela vida do nosso pastor. Abençoe a vida dele, bem com ele e toda a sua casa. Vida do pastor Ismael, sua família. E nós aqui, ó Deus, nessa manhã, e quem está nos acompanhando através da TV, do YouTube, das mídias sociais. Que, ó Deus, possa ser um tempo precioso na Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Queridos, existe uma palavra para quem quer cumprir o propósito na sua vida. Existe uma palavra direcionada e isso não está na esfera espiritual. Está na esfera humana. Existe uma palavra que o próprio Deus direcionou a um homem na Bíblia chamado Josué, para que ele pudesse cumprir o propósito de vida. E essa palavra que Deus deu a Josué foi: seja forte, corajoso e tenha bom ânimo. Na nossa vida, na nossa luta diária, nós temos várias dificuldades, várias situações adversas em que nós precisamos ter força, coragem e ânimo. E em muitas situações da nossa vida, nós podemos perder a força, perder a coragem e perder o desânimo. E isso é algo que Deus colocou na essência humana. É a graça de Deus. Qualquer um, seja crente ou seja ímpio, pode ter força, pode ter ânimo e pode ter coragem. Não podemos espiritualizar todas as coisas. É claro que em Deus nós podemos todas as coisas. Mas existem situações na nossa vida que dependem da gente, que dependem de nós. E todo ser humano que quer alcançar um objetivo na vida, que quer chegar aonde é o seu propósito, ele precisa ter uma vida íntegra na presença de Deus. Mas além disso, ele precisa ter força, porque não é fácil levantar bem cedo, sair para trabalhar, precisa de força, precisa de coragem, para chegar na frente das pessoas, para chegar e desempenhar bem a sua função. E é preciso ter ânimo, porque só levanta cedo, só trabalha muito quem tem ânimo. Graças a Deus, porque nós temos vários exemplos aqui na igreja, de pessoas, servos de Deus, que são assim. Podemos enumerar, começar do nosso querido pastor, um homem de coragem,
um homem forte, um homem que está na peleja, na batalha, há tantos anos. Nosso querido pastor Ismael, 9 horas, acaba aqui, sai correndo, pega o carro, vai lá para Betim. Precisa ter ânimo para fazer isso. Precisa ter força para fazer isso. E precisa ter coragem também. Pastor Aldo também sai daqui e vai para a missão. Isso no domingo, fora durante a semana. Pastor Anderson da mesma forma, sai daqui e vai para a missão. E muitas pessoas, elas param pelo meio do caminho. Uma pessoa que vive o seu propósito, ela sabe se colocar no seu lugar. Olha o versículo 8 desse texto que nós lemos. Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. E uma pessoa que tem propósito na vida, ele sabe quem ele é. Uma pessoa que tem propósito na sua vida, na sua caminhada, e ele tem uma direção, ele sabe a sua essência. E Jesus, sabendo da sua essência, sabendo que ele era imagem e semelhança de Deus, e que ele era a forma de Deus na terra, ele se humilhou. Ele se humilhou. Olha o que o versículo 13 de Filipenses 2 diz. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vou ler novamente. Porque Deus é quem efetua em vós o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é soberana. Mas para que uma pessoa possa viver o seu propósito, ela precisa querer. Ela precisa querer. Você precisa querer. É uma palavra que Deus te deu, é um direcionamento que Deus te deu. Você precisa querer viver aquilo. E após você querer viver aquilo, aí sim você vai realizar. Porque uma pessoa que ela não quer, não adianta. Não adianta, se a pessoa não quiser, ela não vai realizar. Nos meus atendimentos psicológicos, eu tenho procurado primeiramente saber se a pessoa quer o atendimento. Dentro da psicologia nós trabalhamos isso. Porque se a pessoa ela não quiser um atendimento, não adianta teoria, não adianta remédio, não adianta a mãe forçar, o pai forçar, que a pessoa não vai realizar a melhora e o seu atendimento. E aqui nós pegamos um exemplo master, que é Jesus. Mas eu não estou falando somente de um Jesus Senhor sobre sobre tudo na terra. Eu estou falando aqui sobre Jesus também homem, que teve dores, que nasceu no ventre de uma mulher como eu e você, que teve uma trajetória de vida, que teve ensinamentos dos seus pais. E aqui eu quero chamar a sua atenção para você pai, você mãe, para que você possa direcionar os seus filhos, para que você possa guardar a essência para os seus filhos, porque muitos pais perdem os seus filhos, não é para as drogas, muitos pais perdem os seus filhos, não é para a bebida, não é para as más amizades, as más companhias. Muitos pais perdem os seus filhos dentro de casa, pelo exemplo, pelo cuidado. Muitos pais perdem os seus filhos por não serem referência para eles. E aos 10 anos de idade, aos 10 anos de idade, eu recebi o melhor presente da minha vida, dado pela minha mãe, que foi a minha primeira Bíblia. Foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida.
Eu lembro como se fosse ontem, uma Bíblia de capa preta, bem pequenininha, com a letra miudinha. E aí ela me entregou a Bíblia, toda embrulhadinha, e eu achando que era um joguinho, alguma coisa diferente. Ela veio e me deu a Bíblia. E eu naquele momento eu falei assim, puxa, mas era melhor qualquer outra coisa. Confesso aos irmãos, com 10 anos de idade. Não gostava de ler. Era uma criança que não foi incentivado muito à leitura, apesar de terem os ensinamentos e minha mãe sempre brincar comigo, leia, 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 mas ela também não lia muito, então não era muito exemplo para isso. Eu sempre via ela orando mais ao Senhor. Mas aí eu ganhei a Bíblia, e eu abri a Bíblia, e eu abri a capa. Quando você ganha um presente, tem uma dedicatória. E ela colocou uma dedicatória. O versículo do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E aquilo ficou cravado no meu coração. Antes de eu ler qualquer outro versículo na minha primeira Bíblia, aquela palavra, aquele versículo, ele ficou cravado no meu coração. E aí, eu fui vivendo a minha vida com 10 anos, e menino, gostava de brincar, e aí eu comecei a carregar a Bíblia. Comecei a ir para a igreja com a Bíblia, era diferente. Meus pais, era uma divisão dentro de casa. Minha mãe evangélica, meu pai católico. Aí eu era um crente que ia na igreja católica de manhã, para obedecer meu pai, e à noite eu ia com minha mãe para a igreja evangélica. Tinha que ir com os dois. Até um ponto que eu tive que me decidir. Que eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Isso veio aos 11 anos de idade. Um ano depois de ter a palavra rema no coração, um ano depois de começar a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Por isso que eu aprendi com o nosso pastor, sempre que tiver alguém ministrando, anote. Pegue a caneta, anote. E chega em casa e debruça. Confere tudo na Bíblia para ver se está lá. Porque tudo que eu falar aqui, se não tiver baseado na palavra, se não tiver baseado na verdade, são vãs palavras, vãs sutilezas. Tem que estar embasado. A palavra de Deus, ela é a palavra rema, e ela que traz a vida, e ela que traz a mudança de vida. E aos 11 anos de idade, eu ia muito para o interior, na casa dos meus avós paternos, e lá tinha muitos primos, e lá uma cultura mais enraizada no catolicismo. Eu passei muita vergonha por carregar uma palavra de Deus, mas eu permaneci firme. Os meus primos viravam, lá vem o pastorzinho. E eu falo que foram os primeiros profetas na minha vida. Sabe por quê, querido? Você tem a mente de Deus em você. Você já recebeu a palavra, você já recebeu a direção para a sua vida. Toda palavra que vier para te desmotivar, você automaticamente inverte ela e se motiva. E aí você começa a galgar o caminho de Deus para a sua vida. Eu tenho buscado a cada dia viver mais a palavra da verdade. Nós temos que sempre subir escadas, degrau após degrau, e saber nos colocar no nosso lugar. Eu nunca pedi, nunca pedi, com a mão na Bíblia, a nenhum pastor para pregar, a nenhuma autoridade, a nenhuma liderança para poder dar uma palavra. Sabe por quê? Quem coloca a palavra de Deus no coração do homem é o próprio Deus. Então, se Deus colocar uma palavra no meu coração, Ele vai mover, porque Ele quer falar através da minha vida.
Ele quer ministrar aos corações através da minha simples vida. Então eu coloquei isso no meu coração, aprendendo isso com os meus mentores, aprendendo isso com as pessoas que me ensinaram. Aquele que quiser ser o maior, que seja o vosso servo. Então, queridos, antes de ter uma palavra direcionada, muitas pessoas, elas recebem uma direção, uma palavra, uma profecia, você vai ser missionário, você vai ser pastor, você vai ser profeta, e a pessoa, a primeira coisa que ela faz é, olha, a partir de hoje eu tenho uma palavra, e eu já compro um blazer, já vou vir aqui, eu já quero pregar. Não. Existe uma escada, existe uma trajetória, um aprendizado que você tem que ter, que você tem que fazer. Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47, você pode abrir a sua Bíblia e anotar na sua casa e ler sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre Jesus, menino. Jesus tinha 12 anos de idade. E quando ele tinha 12 anos de idade, a palavra de Deus, no capítulo 2 de Lucas, nesses versículos, vão mostrar essa trajetória de Jesus, quando Jesus, ele some da presença dos seus pais terrenos, e ele vai para o templo, onde tinham os doutores da lei, e ele começa ali a ouvir e a interrogar os doutores. E algo que a palavra de Deus deixou bem claro, que Jesus tinha 12 anos de idade. E estudando as leis judaicas, estudando o povo de Israel, 12 anos de idade era a idade de amadurecimento da menina na lei judaica, que é o Bar Mitzvah. E aos 13 anos era a idade de maturação do homem, do menino. Ou seja, Jesus era um menino. Era um menino. E quem aqui para ouvir um menino de 12 anos de idade e admirar da sua doutrina? Os doutores estavam admirando Jesus, ouvindo Jesus. E ali Jesus, sabendo quem ele era, ele, ouvindo e direcionando, foi admirado. Quantas pessoas são admiradas no início? Quantas pessoas são até ouvidas no início, mas já crescem e não querem passar pelo processo? Jesus, quando seus pais chegaram, o interrogaram, e ele foi, sabendo do seu propósito, ele respondeu: não sabem a vocês que compete estar na casa do meu Pai, cumprir estar na casa do meu Pai? Quem tem um propósito sabe o que ele precisa cumprir. E ali Jesus indagou isso, mas ao mesmo tempo, ele, honrando aos seus pais, voltou para Nazaré com seus pais. 12 anos de idade. E ali Jesus não foi exercer o seu ministério. Ele sabia quem ele era. Ele já tinha uma palavra direcionada por Deus para a vida dele. A missão dele já estava escrita. Jesus foi aprender ofícios de profissão. Jesus foi trabalhar. Davi, podemos pegar outro exemplo, foi ungido rei quando era um menino. Foi ungido por Samuel quando era menino. Não foi ungido rei. Ele foi ungido. E o Espírito do Senhor era com ele. Quando ele era menino. E Davi, ele galgou o seu caminho. Ele foi cuidar de ovelhas. Ele não foi para o reino. A partir do momento que Samuel derramou o azeite sobre a sua cabeça, ele já não foi reinar. Ele foi viver o seu processo para chegar ao seu propósito. Não fuja dos processos ou pare no meio do caminho.
Muitas pessoas se acomodam no meio do caminho, no meio do processo, no meio da situação. A tendência do ser humano é se acomodar. Por isso que nós até brincamos que o crente não pode ficar muito assim tranquilo, não. Tem que ter uma tribulaçãozinha para ele poder seguir o caminho. Porque a tendência natural do ser humano é que quando as coisas estão tranquilas, quando as coisas estão serenas, você se acomoda. E aí que a grande oportunidade para que o inimigo entre, para que o inimigo tire você do seu propósito e do seu caminho. José era um homem que também, quando menino, recebeu uma direção de Deus, recebeu um sonho de Deus. E José poderia ter se acomodado, primeiro porque ele foi vendido como escravo e ele foi comprado por um homem influente no Egito. E aí ele foi para a casa de Potifar. E lá, onde ele estava governando a casa de Potifar, era uma zona de conforto para José. Ele tinha confiança do seu chefe. E aí José, no meio do caminho, ele recebe um convite. Ele recebe um convite. E quantas pessoas recebem convites e palavras que vão te tirar do propósito? E ele recebeu um convite para tirar ele do propósito. José foi convidado pela mulher de Potifar a se deitar com ela. Potifar foi bem claro: você pode governar sobre tudo na minha casa, claro, de menos sobre minha mulher. E aí José sabia o seu propósito. José não parou no meio do caminho. Ele não se acomodou com aquela situação de, poxa, eu vou ficar aqui com a mulher do meu chefe, e ali eu vou ficar mais um tempo aqui. E quantas pessoas aceitam subornos? Quantas pessoas estão querendo passar na frente, na fila da vacina, subornando as pessoas, subornando alguém que tem acesso, querendo fugir do propósito, querendo antecipar o propósito e não querendo passar pelo processo. Para você ter uma vida de propósito, é necessário que você não pare no meio do caminho. E para não parar no meio do caminho, você precisa ter coragem. Ou para rejeitar uma mulher que eu imagino que não era qualquer mulher, a mulher de Potifar, devia ser uma mulher arrumada. E José, menino, novo, cheio de sangue, cheio de vida, ele consegue dizer não. E ele fugiu dos braços dessa mulher, ao ponto da sua roupa rasgar e ficar nas mãos dela. E essa mulher levantar um falso testemunho, e José ser preso. Quantos aqui estariam dispostos a estar preso para cumprir o seu propósito? É algo de reflexão. É algo para que você não pare no meio do caminho. Porque José foi levado ao cativo. E ali ele poderia ter desistido. Ali ele poderia ter virado e murmurado contra Deus. Ter pensado, mas eu faço tudo certo. Por que está cometendo isso comigo? Mas não. José resolveu pegar aquela situação e inverter aquilo e ser alguém influenciador dentro da cadeia. E aqui eu quero abrir um parêntese para você que está vivendo uma adversidade. Aonde você estiver, seja bênção, seja luz. Aonde você estiver, seja diferente. Aonde você estiver e a situação que você esteja passando, não desanime. Não desanime. José não desanimou, e por ele não ter desanimado, ele virou governador do Egito, que era o seu propósito. Por ele não ter desanimado, ele teve coragem, e ele teve ânimo para passar por tudo aquilo. Versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses: Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
Jesus nos dá um ensinamento tão precioso aqui, através da vida de Paulo aos Filipenses, de que muitas pessoas, elas não sabendo quem elas são, elas até indagam Deus sobre a situação que ela está vivendo. Elas brigam com Deus. Elas afrontam a Deus. Mas, Senhor, por que eu estou passando por isso? E aqui eu não estou falando que você não tem que ter ciência, inteligência emocional para você saber a situação que você está passando. É simplesmente para você inverter essa indagação em graças a Deus, porque o Senhor está comigo. Graças a Deus porque a tua mão não me desamparou. Graças a Deus por esse processo, porque quando eu passo por esse processo, eu estou passando para um nível maior. A prensa de azeite é algo que nós vimos lá em Israel. É algo tão precioso, queridos. É algo tão singular, que a fruta, a azeitona, ela vai para a prensa. Se você estiver passando pelo mercado, alguma coisa assim, uma lojinha de utensílios, compra um prensador de azeite, para você ver essa experiência. Que legal. Você coloca a azeitona, aquela azeitona que a gente tem em casa, ela já passou por alguns processos, então talvez ela não é como aquela que está lá na árvore, na oliveira. Mas o azeite, ele começa a sair ali, da primeira prensa sai o extra virgem, e aí vai apertando, 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 até sair o último óleo, a última gota, e aquela fruta, aquele fruto, ele enruga todinho, perde o líquido lá de dentro. Só que para ele ser azeite, ele teve que ser prensado, para que ele pudesse aguçar o nosso paladar e ser algo de bênção para muitas pessoas, ele teve que ser prensado, ele teve que ser amassado. E assim também somos nós, numa prensa de azeite do Senhor. Nós temos o processo, nós temos a trajetória que nós vamos trilhar. E muitas vezes o caldo, para sair mais um pouquinho de caldo, aperta um pouco mais. Talvez essa luta, essa dificuldade que você está passando na sua vida, pode ser mais uma prensa em você, para extrair algo de mais valor que você tem. Algo de mais valor ainda. Não fuja do processo. Se José tivesse murmurado, ele não tinha chegado. Como eu disse anteriormente. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já estava na minha trajetória com Deus, adolescente, mas eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar. Queria ter as minhas coisas, queria aprender algo. E com 15 anos de idade, na época quando eu tinha 15 anos de idade, ainda podia assinar a carteira. E aí eu queria algo assinadinho, tudo bonitinho. E fui em busca. E aí eu soube que o McDonald's estava contratando. E eu falei, mãe, me leva lá. Eu tinha 15 anos. Me leva lá, mãe, eu quero trabalhar. Minha mãe, que isso, menina? Você tem 15 anos? Vai trabalhar? Não, vai estudar. Falei, não, mãe, eu vou estudar, vou continuar estudando, mas eu quero trabalhar. Lá tem horários diferentes, é trabalhar pouquinho, já tinha olhado as informações. O salário é pouquinho, mas com Deus eu posso ser próspero. E aí minha mãe falou, não vou levar e tal. Eu falei, então tá bom. Aí saí da presença dela, fui para o quarto, ajoelhei. Falei, Deus, eu quero trabalhar. Move o coração da minha mãe, para ela poder me levar. Falei assim, rasgado. Igual aqueles meninos birrentos. E aí, daí um pouco, passou alguns dias, minha mãe chegou e falou, você quer trabalhar? Quer mesmo? É algo que você quer? Falei, quero. Então eu vou te levar lá. Me levou lá. Aí chegamos no gerente lá, o nome dele era Jean, lembro dele até hoje. Foi alguém que abriu uma porta para mim.
E a gente nunca esquece de alguém que é um canal de Deus na nossa vida. E você valorizar isso é algo muito importante. Você não esquecer dos processos da sua vida. Alguém que foi bênção, que te tirou de um lugar e te abriu uma porta, que te direcionou. E aí eu lembro como se fosse ontem, ele olhou para mim de cima e embaixo, assim, ó. E ele falou assim, tá, vem aqui dia tal, que vai ter umas inscrições, aí você vem. Eu falei, beleza. Aí voltei de novo, nesse dia. Aí ele falou assim, olha, rapaz, eu não sabia que você ia vir, não? Eu falei, mas eu vim, você falou que era hoje. Não, não tem inscrição hoje, vem semana que vem. E aí eu falei, tá, beleza. Minha mãe junto. Aí minha mãe falou assim, Bruno, eu não vou poder ir com você nesse dia que eu tenho que trabalhar. Eu falei, não, mãe, eu vou sozinho. 15 anos. A senhora deixa o vale transporte para mim. Aí peguei o vale, na época do vale, aquele valezinho. Peguei o vale, paguei minha passagem, subi. Lembro como se fosse ontem, ao Legário Maciel, 1.600 era o endereço do Shopping Diamond Mall, na loja 41, 42, que era o McDonald's. Eu gravei tudo isso, com 15 anos de idade. E eu subi ao Legário Maciel, desci do ônibus em frente aonde é hoje a Igreja Universal, na época não era, subi ao Legário Maciel, cheguei lá, e fiquei esperando, sentado na frente da loja. E eu percebi aquele gerente me olhando. E ele me olhava, e ele passava. E ele me olhava, e ele passava. E eu não percebi mais ninguém ali, porque ele falou que era um processo que ia ter várias pessoas. Mal eu sabia que eu já estava sendo avaliado. E aí, passaram-se 3 horas, eu sentado na frente do McDonald's, na praça de alimentação. Ele me chamou. Vem cá. Eu estou te observando. As meninas aqui já me falaram que você estava me esperando. Você quer muito esse emprego? Falei, quero. Você é um rapaz de persistência. A vaga é sua. A vaga é sua. Eu não tenho vaga para te colocar, mas a vaga é sua. Só venha... Aí teve os outros procedimentos e tal, e aí consegui a vaga. Com 15 anos de idade, eu trabalhava das 16 horas até as 22 horas. Chegava em casa às 23h30 e acordava às 6 horas da manhã para ir para a escola. E o McDonald's foi um processo. Que eu cheguei aos níveis gerenciais com 21 anos de idade. Cheguei a gerente de loja, para quem sabe ou para quem não sabe, é um processo muito longo. E com 21 anos de idade, você não consegue chegar ao nível gerencial de loja, muito fácil. E dali, eu poderia ter seguido carreira. Os cargos inferiores, vamos colocar assim, as entradas, é algo que não tem muito valor, mas os níveis gerenciais têm muito valor. Só que você vira um escravo da empresa. No sentido de que, para quem tem um propósito, para quem tem almeja o ministério, é algo que não dá. Porque você tem que trabalhar final de semana, sábado, domingo, feriado. E aí me surgiu um convite para vir gerenciar uma loja. E essa loja me daria uma promoção, uma possível promoção para algo maior. E eu teria que abdicar. Eu já estava no seminário, 1 ano para formar o seminário, eu teria que abdicar praticamente do meu ministério. E aí eu virei para o meu diretor e falei com ele assim, olha, não dá para mim. Ele falou assim, ou é daqui ou é para a rua. Eu falei assim, mas é assim? É. Eu não estou te dando uma oportunidade para você dizer sim ou não. É sim, porque é algo bom para você. É algo que vai te levar a níveis maiores. Você é novo, você é jovem, você tem energia, você tem garra, você consegue. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu tenho um chamado de Deus para a minha vida. E quem me deu a direção foi Deus. Infelizmente eu não posso aceitar. Ele falou, então, eu falei assim, você é a última palavra? Ele falou, é a última palavra, então pode me desligar. Ele falou assim, mas eu não vou te demitir. Eu falei, então as minhas contas, por gentileza. Eu tinha 8 anos de casa. Abdiquei do meu acerto e saí da empresa.
Sabe por quê, queridos? Quem tem um propósito na sua vida, ele não teme o futuro. Porque talvez aos olhos humanos poderia ser algo bom, mas não era o que ardia no meu coração. Não era o que Deus tinha para mim. Não era o que tinha para mim. Por isso nós não devemos fugir do nosso propósito. Porque parece até bom, mas Deus tem algo muito mais excelente para a sua vida e para a minha vida. Jesus, ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção. E a direção era qual? A morte. E a morte de cruz. Sabe para quê? Para a redenção do seu povo, para a redenção de alguém que Deus criou à sua imagem e semelhança, que somos nós. E por Jesus não deixar de viver o seu propósito, hoje nós podemos ter acesso livre ao Pai. Hoje nós podemos levantar a nossa voz e não ter um intermediador para limpar ou para aparentemente purificar o nosso pecado. Deus sim, Jesus, ele veio e rasgou o véu de alto a baixo, para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao Pai, e ao Pai que nos perdoa e que nos limpa de todo o pecado através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas para que isso acontecesse na vida de Jesus, ele teve que se humilhar, ele teve que passar pela prensa de azeite, ele teve que ir no jardim do Getsêmani, ele teve que ir no Monte das Oliveiras, ajoelhar, orar e derramar sangue ali naquele lugar. Ele teve que fazer isso, e ao descer, ver os seus discípulos, homens que andavam com ele, dormindo, e ele se sentir sozinho, porque era uma missão que ele precisava fazer sozinho, porque ele precisava se anular, e ele precisava morrer, para que hoje nós tivéssemos vida, e não uma vida, meramente uma vida, mas uma vida com abundância, e uma promessa de que um dia estaremos com Ele e o veremos face a face. Porque o nosso Deus, Ele não está enterrado. Os ossos dele não estão numa terra ou numa caixinha, não. Jesus, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Porque Ele cumpriu o propósito. Porque Ele cumpriu o seu propósito. Todos nós temos um propósito na vida. Todos nós. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e servir a Ele com alegria. Independente do que você esteja passando, independente da situação que você esteja passando, saiba que o Senhor Jesus é aquele que perdoa pecados. Saiba que o Senhor Jesus é aquele que purifica, é aquele que está aqui nessa manhã para salvar vidas, para salvar corações e para mudar qualquer trajetória errada que você possa ter tido na sua trajetória de vida. Você pode ficar de pé no seu lugar? Feche os seus olhos. O caminho da cruz era algo muito difícil para Jesus. Jesus precisou de ânimo. Jesus precisou de força. E Jesus precisou de coragem para cumprir o propósito dele. Jesus automaticamente, ao cumprir o seu propósito, ele deixou de ser Jesus o Cristo para ser Jesus Cristo Salvador. Ele acrescentou algo na sua trajetória. Ele agora era o Salvador do homem. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Salvador. Feche os seus olhos.